Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. Realmente é uma bênção e um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês em Quito, Equador, aqui na congregação do nosso irmão Francisco e todos os demais ministros, irmãos e irmãs daqui do Equador e dos diferentes países também. E ter também o nosso irmão, o missionário Miguel Bermudes Marim, conosco, e a sua esposa, e minha esposa também está aqui, e já a apresentaram, a Julián, e todos que nos acompanham nesta viagem. Verdadeiramente é uma grande bênção, como nosso irmão Miguel dizia, viver nesse tempo. Esse é o tempo em que Deus vai cumprir tudo que os profetas e justos desejaram receber. E é que, estando vivos, ser mudados. Como Paulo dizia, imagina, em 2000 anos, faltavam 2000 anos ainda, e ele pôde ir ao terceiro céu, ou seja, ele viu o que nós estamos vendo hoje. Mas não pôde receber essas bênçãos, mas nós somos os mais que bem-aventurados de estarmos vivendo no tempo do cumprimento disto e podemos palpar alguma coisa que podem dizer, como poderemos palpar? Tocando em nós mesmos e tocando em nossos irmãos, nos saudando. Aí estou vendo o cumprimento desta profecia, desta promessa. E para nós é uma grande bênção poder estar aqui novamente, no Equador, nesses dias nos quais esperamos que Deus nos fale tudo o que tenha para nos falar, porque o que necessitamos é essa fé do rapto, que esteja completa em nós. E a fé do rapto, ele disse que esse anjo diferente dos demais a daria, o qual tem o 7º selo. E disse que seria no cumprimento da visão da carpa, e disse que seria isso que daria a fé do rapto. E a terceira etapa estaria em um homem. Onde quer que esse homem estiver, aí vai a terceira etapa. E para hoje, sexta-feira, 14 de novembro deste ano 2025, temos como tema o mistério dos dois ungidos que estão diante de Deus. E nos diz no Apocalipse capítulo 11, versículo 1, 1 ao 4, diz assim, versículo 3 ao 4, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, do Deus da terra. O mistério dos dois ungidos que estão diante do Senhor. Podem assentar, por favor. Ontem estivemos no Panamá e ali Deus nos deu muitas coisas, vamos dizer, muitos pontos. E se fosse desenvolver todos aqueles pontos, ia tomar mais tempo, mas foi mais ou menos em uma hora. Podemos colocar aquela mensagem, esta mensagem podemos colocar amanhã, porque o que foi falado aí era uma passadinha, 1h06, é curta, como o Miguel fala, é curtinho. E agora curtinho, às vezes falamos 3h30, 4 horas, e o tempo passa. E quanto foi? 1 hora? Não, 4 horas. Como 4 horas? E agora 1 hora. Ou 1h30, Miguel fala, isso é pequeno, é pouquinho. Porque tem tanta palavra que Deus está nos dando.
a qual é a que necessitamos. Assim que amanhã será um dia muito bom para colocar essa mensagem. Agora, esse mistério das duas oliveiras, os dois ungidos, que são as duas oliveiras, que estão diante da presença de Deus, no céu são Gabriel e Miguel, e na terra, vejam, quando Deus manifesta o que está no céu, então vem a ser os ministérios de Moisés e Elias. Agora, Deus, nesse tempo Deus esteve nos falando mais claro desse mistério, que já não seria um mistério, mas sim, já é um mistério aberto, de como estaria manifestando essas duas oliveiras, esses dois ungidos, que estão diante da presença de Deus. Na mensagem à luz da tarde, que foi uma sexta-feira, 5 de agosto de 2016, ali nos diz assim: o Oeste é a parte mais importante no programa divino. Por quê? Porque no Oeste foi onde ele colocou o lugar santíssimo do seu templo, que o rei Salomão construiu, e o tabernáculo que o profeta Moisés construiu. E é a mesma ordem que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem, o qual é um templo espiritual. Começou pelo leste e se completa pelo o oeste, a construção do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. E no livro de Citas, na página 68, se lembra quando ele nos dizia: tenham o livro de Citas, os selos, tenham as eras, tenham as 70 semanas de Daniel e algumas outras mensagens, todas, mas a gente não vai carregar todas. Mesmo que agora levam nos tablets, nos celulares, aí cabem esses arquivos. E ele dizia: tenham todos esses. E nos dizia, e a gente falava: mas para quê? Não é certo? Mas vejam, é porque viria um tempo de ensinamento. E seria um tempo onde cada um tinha que ter os seus livros, que não tem físico, tem nos seus tablets, ou computador, ou em seus celulares, e esses estão mais adiantados, porque talvez marcam mais rápido e escrevem mais rápido do que os que têm o livro. Mas também tem uma desvantagem, que se acabar a bateria, descarregar, ou então se estragar os do livrinho, então vai ficar: aqui eu tenho o meu aqui. Ou seja, aqui tem as suas vantagens e desvantagens. E vejam, na maioria do tempo, vamos dizer 99,99%, para deixar um percentualzinho para ser como que tenho usado. Então, o irmão William sempre usou livros. E não é porque não queria ter computador, porque tinha o tablet, davam de presente a ele e ele mesmo poderia comprar. Mas para ele o melhor eram os livros. E podem pegar a Julián, que sabe disso, que ele sabe, que me dão um computador e eu tenho meu computador. E eu uso somente os livros. Porque eu sei que se acontecer qualquer coisa, o livro não estraga. E sempre está aí. Não é que não uso agora mesmo, porque aqui no celular está tudo, mas por se acaso. Por se acaso a gente tenha que levar e não leva todos os livros. Então, leia aí mesmo. E tem que procurar aí. Vamos dizer que resolve, vamos dizer assim, mas melhor é ter os livros. Acaba a luz da casa, como vão carregar o tablet? Mas cada um se acopla da forma que pode. Não podemos dizer que não podem ter computador nem tablet. Podem ter, não sejam extremos. Não sejam extremistas. Agora não vão começar a vender os tablets. Não. E eu esclareço porque saio daqui, já tem um montão de irmão. Irmão, posso vender meu tablet?
São rápidos, mas veja, tudo é para o conforto da pessoa. E se é melhor um computador, então que tenha o melhor. E se é livro, então que tenha o melhor, para que não lhe canse as vistas e tudo isso. Sempre buscando o melhor para o povo. Agora, o importante é que estejamos escutando e recebendo esse ensinamento. O demais, contornamos. Vejam, é como quando nós estávamos construindo a capa, desde o alicerce, porque ainda faltam algumas coisas ali para terminar, mas quando algo vai terminando, já surgem outras coisas, e se vai vendo a necessidade, mas pelo outro lado, não dizemos deteriorando, mas por causa da umidade vai criando limbo e tem que dar manutenção nas estradas, na lona. Então tem que parar e ir fazer isto, ou substituir lâmpadas ou equipamento. Mas antes, quando estávamos em plena construção, ele sempre me dizia, porque não vamos dizer, estava o projeto, mas o projeto e o arquiteto para colocar o que são o alicerce, o piso e tudo. Mas dentro dessa edificação, estamos conscientes que tem uma visão que vai ser cumprida. E tudo isso não está aí. Está na mente de Deus, e desce ao pensamento do ungido. Então daí projeta e depois acrescenta essa folha. Assim acontecia na trajetória, porque um projeto poderia ter certa quantidade de folhas, mas quando chegava aí, ou tinha uma mudança, então tal coisa era mais conveniente, então pegava essa folha e colocava aí. Tirava essa folha daí e colocava a outra. E aí, nessa parte, ele dizia, você faça o que for mais conveniente para você. Então, isso eu vim entender quando começou a surgir essas coisas que era por conveniência, por causa das próprias situações. Ou seja, que a gente contorna. Não é que tem que ser exatamente assim. Dessa forma, mas para que realize, se for melhor desta forma, então faz dessa forma. Não sei se me acompanha. Assim também são com os livros e os tablets. Se a melhor forma é um computador, então que seja o computador, se não o livro, se não os livros. Bem, agora o importante é estar escutando esse ensinamento, porque sem receber o ensinamento sobre capa, sem receber essa fé de transformação, essa fé de rapto, a pessoa não será transformada. E isso já ouvimos tanto do reverendo William Branham como do Dr. William Soto. Ou seja, esse é o ensinamento-chave para receber essa graduação que vamos ter, onde seremos revestidos com este corpo eterno e glorificado. E como na universidade, você não vai lá com as mãos vazias para se sentar e escutar, senão que você leva o livro, leva a caderneta, anota, para depois se graduar no que você está estudando. Bom, e falando aqui deste templo espiritual, que na parte oeste, onde está o lugar santíssimo, assim como esteve na parte oeste do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão, esteve esse lugar santíssimo, na igreja do Senhor também. E no percorrido, vejam, sai do leste, passou por Israel, passou pela Europa, e vejam, esse percorrido para o oeste, América do Norte, e depois o sul.
Centro, o Caribe e a América do Sul. Centro, Caribe e América do Sul. Aqui no livro de Citas, página 128, diz assim: e para que veio a luz da tarde aqui? Para que é a luz da tarde? Para restaurar. Vocês captam? A luz da tarde é para o mesmo propósito que a luz da manhã, para restaurar o que foi cortado pelas eras escuras através de Roma. Deus vai restaurar por meio de brilhar a luz da tarde por diante. O que? Restaurar a palavra inteira. A palavra inteira de Deus novamente. A plena manifestação de Cristo em sua igreja. Aí desenhou uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. A sétima era somente é a que divide. Ele fez da forma que fez. Seria novamente na luz da tarde. Vem o que quero dizer? Oh, isso não é maravilhoso? E saber que estamos vivendo aqui mesmo para ver. Agora, de acordo com a profecia, a luz da tarde veio fora para restaurar o quê? Para restaurar o que os insetos tinham comido. Do lado esquerdo escreveu a luz da tarde. Em cima escreveu a luz da tarde e veio para restaurar. Em um escrito aqui, que ele nos deixou, desenhou uma pirâmide e as eras, e em cima escreveu oeste. Do lado direito escreveu norte e sul, do lado esquerdo e embaixo escreveu leste. E escreveu a restauração pela luz da tarde no oeste. Embaixo desenhou uma pedra angular e as últimas 4 eras. E escreveu 1, 2, 3 e 4 na pedra angular. Para que vejam esse desenho, podem colocar para que vejam aí onde está o oeste, onde está o leste, onde está o norte e onde está o sul. E a parte de baixo, que são as 4 etapas da restauração da árvore noiva, que é a parte da pedra angular. O irmão Branham disse que 4 é sinônimo de liberação, libertação. Agora continua dizendo, e assim como veio ao oeste, ao lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu, a presença de Deus morou no lugar santíssimo sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro. E depois no templo que o rei Salomão construiu, veio e habitou no lugar santíssimo, no meio dos 2 querubins de ouro e no meio dos 2 querubins de madeira de oliveiras, que representam as 2 oliveiras, os 2 ungidos. Esses 2 querubins gigantes de madeira de oliveira, revestido com ouro, representa a divindade manifestada na humanidade, ou seja, Deus, a divindade, manifestada nas 2 oliveiras. Os 2 ungidos de Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 11. E na mensagem a arca, ali nos diz assim: nesta mensagem, na página 19, diz assim: ele disse no Antigo Testamento, agora vocês verão fazer uma arca, e ele edificou madeira de acácia. Olha, você pode fazer desta forma, que na Bíblia é chamado
madeira de citim, mas realmente é chamado madeira de acácia. E vocês podem fazer a arca com a mesma coisa. Ele disse, deverão fazer e forrá-la com ouro. Vigiem essa arca e veja se representou, tipificou a Cristo. Observa, em cada ocasião o tipificou. Noé foi um tipo de Cristo fazendo o caminho. Moisés também foi. Agora, vigiem a arca do pacto. Ele disse que a deveriam fazer de madeira de acácia e a forrar com ouro. Revestir com ouro. Todos que conhecem a Escritura sabem que ouro fala de divindade. E a madeira de humanidade. Do lado esquerdo escreveu madeira é igual à humanidade da pessoa. Madeira é igual à humanidade da pessoa. Ouro é igual à divindade. Por isso vocês podem ver que naqueles querubins gigantes que Salomão construiu, eles eram de madeira. E vocês vejam que depois, ao estar no lugar santíssimo, tinham que revesti-lo, cobri-los com ouro, que representa a divindade. Agora, assim como a humanidade esteve ali dentro, agora vejam, no tabernáculo de Moisés, tudo é ouro maciço. Não havia forma de que houvesse aí ou se viera algo. Agora, aí não vi algo ou fosse visto algo que representava a humanidade. Era a presença de Deus que enchia toda a casa. Como dizia que ali não podiam ministrar porque a glória de Deus tinha enchido a casa. Fala algo assim. Agora vejam. Depois no templo de Salomão, vemos aqueles dois querubins gigantes de madeira dentro do lugar santíssimo e revestido com ouro, revestido com a divindade. Agora, onde você está hoje? Nesse templo que Deus tem estado construindo, no lugar santíssimo. Portanto, você está banhado com ouro, revestido com ouro, com a divindade. Para poder estar aí, não pode estar somente a parte humana. Você tem que estar vestido com a divindade. E isso o Espírito Santo faz. Você tem que ter o Espírito Santo na alma. Agora aí ele disse, vejam, ele disse, devem cobrir, revestir, forrar com ouro toda a madeira. Ou seja, você vai ficar banhado de pés à cabeça com a divindade. Nem um pedacinho, nenhuma ponta do cabelo, do fio de cabelo vai ficar por fora. Tudo vai ficar banhado com a divindade de Deus. Essa é a divindade sobre madeira. É a divindade sobre você e sobre mim. Continua dizendo, e Cristo sobre a igreja revestido por dentro e por fora, forrado com a divindade. Terá uma coberta por cima dela, será um assento de misericórdia. E aí ele escreveu, o propiciatório, assento de misericórdia, onde todas as leis descansarão. Mas antes que vocês tomem asperge com sangue, a Bíblia fala de juízo. Mas entre a lei e a congregação tinha algo para perdoá-lo. Ele permaneceu em seu lugar. E aí podemos falar desta linhagem, deste propiciatório que ele disse no livro das Eras, ou sem editar, ele falou de outro propiciatório. Um novo propiciatório. Agora continua dizendo. Aqui tem outro lugar também, vejam, vamos ler. Esse escrito também.
onde ele nos disse, escreveu ali, o plano que Deus mostrou a Moisés no monte é de acordo com o que tem no céu. E Moisés colocou o tabernáculo e nele todas as coisas que viu. Um castiçal, aí escreveu com 7 lâmpadas, escreveu em cima. A mesa dos pães da proposição com os pães, o altar de ouro do incenso com um incensário. E em outro parágrafo escreveu, no céu, diante da presença de Deus, estão os 2 ungidos, de Zacarias capítulo 4, do 1 ao 14. E Apocalipse 11, do 3 ao 19. E assim, em sua igreja, se encarna em seu anjo. Um anjo é um mensageiro. E também é o trono do Senhor Jesus Cristo e é os 2 querubins. Vejam, e aí, do lado esquerdo, desenha uma pedra angular, porque é aí nesse lugar onde isto estaria sendo realizado. Agora continua dizendo aqui onde paramos. E agora temos identificado o tempo para a luz da tarde, para o tempo que o programa divino no templo espiritual de Cristo esteja na etapa da pedra angular, porque a era da pedra angular é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E o lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que o rei Salomão construiu. Onde estava? No oeste. Tão simples assim. E onde estavam os 2 querubins de madeira de oliveira? No oeste também. E na mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, na página 27, nos diz assim, aqui nos está falando de José, diz, se expressou também José, do lado esquerdo escreveu José, que nasceu entre as denominações, seus irmãos. Eles o odiavam sem motivo, simplesmente porque era espiritual. Porque tinha visões e Deus estava com ele, podia interpretar sonhos, e por esse motivo seus irmãos o odiavam. José foi vendido por seus irmãos por quase 30 moedas de prata. Igualmente, Jesus Cristo foi vendido por Judas Iscariote, um dos seus irmãos, por 30 moedas de prata. José foi lançado no poço e o deram por morto. E ao pai lhe disseram que estava morto, mas depois foi tirado e foi elevado à direita de Faraó. Lá na prisão sofreu muito e lá se encontrou com o copeiro e o padeiro, os quais um foi salvo e o outro se perdeu. Igualmente, Jesus estava aprisionado sobre a cruz por nossos pecados, prisioneiro por nós, quando um ladrão se perdeu e o outro se salvou. Exatamente. Depois José chegou até a direita do rei, assim cumprindo o seu sonho, quando esteve assentado aos pés do rei. Toda a autoridade lhe foi dada no Egito. Sua visão tinha que cumprir. Pode ser que frequentemente meditava em sua visão enquanto estava encarcerado, enquanto a sua barba crescia. Agora vejam, ele estava seguro, ele estava certo que aquela visão que Deus lhe tinha dado dos feixes, os molhos, que estavam inclinando ao molho dele, o feixe dele, e também a lua e as estrelas se inclinando para o sol, e essas visões que Deus deu a ele, isso ia materializar. E enquanto a sua barba crescia, agora, isso foi quando estava no cárcere. Agora, depois que foi tirado dali, da prisão, não ficou com a barba, a cortaram e o prepararam, o arrumaram da forma do estilo egípcio, como um gentil. Ou seja, puseram nele uma veste gentia e com aparências, roupa como um gentil. Mas tinha confiança que algum dia sua visão se cumpriria, porque não podia evitar.
tinha que acontecer. Vocês sabem como falamos disto nesta terça-feira passada, nessa quarta-feira passada. Vocês sabem que isso tem que acontecer porquanto falou por um profeta vindicado. Então isso é a palavra de Deus, e é como a visão da capa. Isso foi mostrado em visão pelo reverendo William Branham para um profeta. E como foi mostrado a um profeta, isso tinha que acontecer, isso tinha que aparecer, esse lugar, tinha que aparecer esses ministérios, e tinha que aparecer o povo que estaria recebendo esse ensinamento sobre capa. Não podia falhar. A palavra vem somente aos profetas. Agora, a palavra profeta significa revelador da divina palavra escrita. É o mesmo significado que tem a palavra vidente, ou um que prediz. O vidente, o que prediz, é divinamente vindicado, porquanto o que prediz chega a acontecer. A Bíblia diz, se tem um entre vós que se crê profeta ou espiritual, e lhes diga que certa coisa acontecerá, se isso não acontecer, então não creiam mais, não façam caso. Mas se acontecer, então eu estou com ele, e é melhor que o temais, porque eu estou com ele. Agora ali do lado esquerdo ele escreveu, o que o vidente prediz tem que acontecer. Essa é a vindicação. Embaixo ele escreveu, profeta é igual revelador da palavra escrita. Profeta é igual revelador da palavra escrita. Assim se sabe se é verdade ou não. Deus está falando novamente sua palavra a seu povo por meio de pessoas. Deus fala unicamente por meio do homem. Agora veja que no livro das Eras, vamos parar um momentinho aí. Ele nos disse em o livro das Eras, o editado, que a vindicação, vejam, a vindicação de um profeta é que o que ele diz tem que cumprir. Não importa quanto tempo demore. E ele disse isso no livro das Eras, na página 365, quando ali ele está falando deste precursor e o que seria a vindicação deste precursor. Vejam, diz assim, ainda que ele não será popular, mas sim será vindicado por Deus, assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus. Nós podemos ter confiança que esse homem primeiramente será vindicado pelo Espírito, atuando em sua vida com feitos de poder que será indiscutível e não encontrado em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao voltar, lhe vindicará. Quem vai vindicar? O precursor da segunda vinda do Senhor? Pois a própria segunda vinda do Senhor, o mesmo Senhor, o próprio Senhor, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha, esse homem também como João testificará que Jesus vem, e o próprio regresso de Cristo provará que verdadeiramente esse homem era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final que este homem verdadeiramente é o profeta de Malaquias 4, porque o próprio Jesus aparecerá no final da era gentia. Escreveu da dispensação da graça. Aparecerá onde e quando? No final da dispensação da graça. Então será tarde demais para aqueles que o rejeitaram. Agora diz, se o próprio Jesus aparecerá, então a segunda vinda do Senhor, aqui ele no livro de Citas, na página 59, aí é bom a mesinha, porque a gente não fica com o livro de um lado e o outro do outro lado. Tem umas que conseguem, e são pequenas, e cabe no meio das cadeiras, para o conforto para os irmãos. Os que possam tê-la.
Os que queiram ter, podem tê-las. Isso foi uma das coisas que chamou a atenção dos que foram, mas também o último que foi agora, que quando foi? Na segunda-feira. Hoje é sexta-feira, foi então na segunda-feira. Na segunda-feira, sim, segunda-feira. Esta segunda passada, esteve lá em Cayey e o rabino Eliyahu Birbau. Ele tinha ido quando estava somente o teto, faltava o piso e os banheiros. Ele foi somente quando estava o teto. Eu não sei se estava alguns quando... E ele esteve conosco lá. Não, foi na terça-feira então, porque ele chegou na segunda-feira. Foi na terça-feira que ele esteve na capa. Ele esteve caminhando por ali. Depois que conversamos, quando ele viu as mesinhas, porque ele e os hebreus, os judeus, estudam com as suas mesinhas, nas suas mesinhas também. Ou então tem uma mesa bem comprida e todos se assentam aí para estudar. Ele disse, vocês fazem igual também. Agora recordem que estamos em uma era judaica. Sempre tem que ter algumas coisinhas semelhantes. Agora vejam na página 59. Eles estão na expectativa e muito pendente. E esse laço cada vez fica mais forte. Eu falei a ele, e ele mesmo me dizia, mas isso mesmo é o que você tem que dizer aos líderes quando nós reunirmos. Você lhes fale assim, tem que lhes dizer isso. Que o melhor, isso já vem sendo falado, mas veja, tem que chegar o momento exato para que isso seja cumprido e seja falado pela pessoa que tem que ser falado, porque até mesmo o próprio ministro lá, Benjamin Netanyahu, disse que o melhor amigo do povo hebreu é o cristianismo. Mas como que ainda não tomaram consciência? E estivemos falando disso. E eu falei a ele de vocês, e eu lhes disse que na América Latina tem um povo que ama Israel, que está com vocês 100%. E nesses dias, quando eles deram as costas, quando as Nações Unidas, quase todos deram as costas, só um outro de outro país somente que esteve a favor, mas teve um povo na América Latina, tem um povo que esteve orando por vocês, e braço a braço, e me dizia, mas fala isso a eles. Ele dizia, fala a eles quando você se reunir com eles, porque vai ter um evento bem próximo. E em todos esses eventos sempre tem uma porção da palavra que vai sendo dada e vai encarnando neles, nos líderes. E nas 70 semanas de Daniel, aí nos fala que em um dia, ou seja, diz, vamos ver, veja, eu tenho isso aqui empiado, estou com isso aqui aberto. Agora o púlpito ficou confortável, é grande e a inclinação está boa também. O livro não desce, não escorregam. Agora veja onde está essa partezinha das 70 semanas de Daniel, para ler aí. 34. Pero de este hay que ver deste que tenho. Nesse que tenho aqui. Vamos marcar este aqui. Deve quedar acá na página impar. Deve estar aqui na página ímpar. Que diz que em uma, mira aqui, página 37. Aqui está, página 37 neste. E aqui me dá a 41. E aqui me deram uma 41. Miren a ver a 41. Vamos ver a 41. Que é do parágrafo. Aqui é o 152. Que é aqui do parágrafo 152, onde começa a dizer outra coisa. Quando meu filho Billy e eu. Veja se é aí para dar a página exata. Sim. Página
A de vocês é a 41. Bem, o parágrafo que eu vou ler é onde fala aqui no final, nesse que diz, uma nação nascerá em um dia entre os líderes. Cada um deles diria, sabemos isso? Quando aquele rabino disser isso, isso fica estabelecido. Uma nação nasceria em um dia. Israel nasceria em um dia. E escreveu dia 8º. Nascerá uma nação. Qual página é? 41. Página 41. Desta versão é a 37. Agora vamos ver aqui onde paramos aqui. Vejam. Que ele disse que apareceria no fim da dispensação da graça, da era gentia, que é a dispensação da graça. Agora, ele mesmo o vindicaria. E isso ele disse ali, no livro de citas, nesta porção, na página 59, parágrafo 519, diz, em Malaquias, no capítulo 4, e também no Apocalipse, capítulo 3, nos diz que nos últimos dias estará aqui. Esse mesmo que se porá na brecha pelas pessoas, como um pequeno rebanho, com um pequeno rebanho que Deus lhe dará. Ele verá nos últimos dias, Deus disse, ele será um sinal a esta nação gentia que o seu tempo já não é mais. E lembrem que quando ele aparecer em cena, o tempo está próximo. Oremos para que Deus o envie, o tempo está próximo. Em cima ele escreveu, se coloca na brecha, o profeta é igual o sinal. Assim como o seu ministério se acabou, ou seja, está falando de João Batista. O Messias se apresentou ele mesmo, assim como essa grande pessoa que virá no último dia terminar o seu ministério, está falando com Elias. O Messias se apresentará ele mesmo. Em cima, na margem de cima, escreveu, o Messias virá. E embaixo escreveu, quando terminar o seu ministério, o Messias aparecerá. Se apresentará ele mesmo. Agora recordem as palavras que nos deu naquele 13 de agosto de 2017. Ele nos disse, quando vejam a esse mensageiro do 7º selo, se vão vê-lo, é porque ele estará no meio da igreja. Então, pela lógica, como dizemos isso aí, caiu da árvore. Porque se vão ver um profeta, vão ver um instrumento, um véu de carne. Então, como vão pensar que virá um que já tenha ido para cumprir isso? Eles vão regressar, e claro que sim, na ressurreição. Ele não disse, olha como move a ressurreição na terceira etapa, mas o irmão Branham disse que quando ele foi àquela atividade, tudo já estava sendo realizado, e o irmão Branham ainda não tinha descido, e nem o anjo. Ou seja, que ele tinha um ministério novo, tinha um instrumento que estava ali no meio do povo. Agora disse, quando vejam esse profeta mensageiro do 7º selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande capa catedral. E aí me verão novamente. Claro que o veremos aí. Ele vai regressar. E não ele somente, mas todos que se foram à sexta dimensão. Todos que foram à sexta dimensão regressarão. Ele estará novamente conosco. Mas antes de chegar esse dia, o povo tem que estar recebendo esse ensinamento, que são os trovões, assim dando a fé do rapto aos escolhidos de Deus, para poder vê-los. O que não estiver recebendo esse ensinamento, não os poderá ver. Poderá ter 20/20 e não poderá vê-los.
Agora, o que é que lhes será dito? Vejam por que não os verá. Porque no livro Os Selos tem um lugar que ele disse que começarem a ver o juízo divino cair, dirão, mas não tinha que ter um rapto? Ou seja, que neste momento é que veio perceber que tudo já passou, tudo tão rápido, e o mundo estará confundido. E recordem que nesse tempo esse aperto estará bem, mas que bem forte, que depois se converterá em uma perseguição contra as virgens fátuas e os 144 mil. Agora vejam na 128 do livro de Citas. Quando Jesus veio, ele veio cumprindo o que foi falado a respeito dele. Ele foi o cumprimento da palavra, sendo trazida à vida aí. Parágrafo 1140, vejam, nos diz assim: entra no quarto do profeta e olha esses 7 degraus. Onde o guarda fez frente ao desafio para levar o que vinha à presença do rei, em cima dos degraus, em cima do lado direito, colocou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. E em cima onde fala a presença do rei, em cima ele escreveu, do precursado. Estavam no 7º degrau. Em cima ele escreveu, o precursor. Ali mostra que temos que vir novamente com esse mesmo Espírito que estava sobre João. Ele introduziu o Messias. Ele era maior que todos os profetas. Ele o introduziu. E temos que chegar a um lugar novamente, a algo que irá introduzir o Messias. E como as pessoas saberão que creem, a não ser que estejam constantemente na palavra, para saber o que ele é? Aí escreveu, como conhecer o Messias, ungido com o pilar de fogo. Porque sempre estará na palavra. E em cima desenhou como umas escadas e escreveu o quarto do profeta. E em cima escreveu, o Messias será conhecido sempre na palavra. Estará sempre no centro da palavra. Agora ali eu creio que ficamos com um escrito que não leímos, mirem. É um escrito que não lemos na 59. Não sei se lê do parágrafo 519. Na última frase que fala, o Messias se apresentará a ele mesmo. Debaixo de Messias, ali ele escreveu ungido. Para que tenham ali. E na página 63, no parágrafo 555, aí nos diz assim: a minha missão, eu creio que Deus me chamou, me falou e me chamou. Eu tenho que falar umas coisas pessoais, hoje em dia, porque isso é o que eles disse que ia fazer. Bem, e dizer ao mundo a minha missão. Eu creio que a minha missão na Terra é o quê? Precursar a palavra vindoura. Ou seja, o verbo, e em cima ele escreveu verbo. Vem a palavra vindoura, que é Cristo, e Cristo, nele, ele tem o milênio, e tem toda coisa ali diretamente, porque ele é a palavra. Em cima escreveu, a missão do quarto Elias é precursar a palavra. Embaixo escreveu aí mesmo, em cima, mas em 2 linhas, e escreveu depois a palavra Cristo tem o milênio vindo.
A visão do quarto Elias é precursar, a missão do quarto Elias é precursar a palavra. A palavra Cristo tem um milênio vindo. Agora continua dizendo aqui onde paramos em Cristo, o mistério de Deus revelado. Aí nos diz assim, continua dizendo, em João capítulo 15, ele diz, eu sou a videira e vós os galhos. A videira não produz o fruto, senão os galhos. Mas sim os galhos, eles são os que produzem o fruto da videira. E observa que sempre foi assim. Então, voltando a José, vemos que nenhum homem podia chegar a este farol sem que primeiro visse a José. Ninguém pode chegar ao Pai senão pelo Filho. E quando José saía do trono, tocava a trombeta e nisto todo joelho dobrava, porque José vinha. Glória, algum dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, quando ele sair do trono do seu Pai para vir. Toda pessoa testificará que ele é o Filho de Deus. Agora, isso é em sua segunda vinda. Toda pessoa testificará de quem é o Filho de Deus, até mesmo o povo hebreu. Vemos que irá dizer, porque ele disse que quando eles o vejam vir por sua noiva, eles dirão, é este, vem? Aí o estão identificando, é este o que nós estamos esperando. O que está fazendo lá, no meio deles? Por que está lá? E como já tem confiança, certamente já você vai vendo como vão fazer. Depois eu vou dizendo a vocês, porque eles são um pouquinho ciumentos, e quando veio um de outra linhagem que também está buscando para ter companheirismo, fala, e o que ele está fazendo? Mas em boa onda, como falamos, porque eles são iguais. O povo judeu e o povo cristão e os demais grupos e o Islã, vejam, todos estão esperando um homem. Agora a igreja está desfrutando primeiro, porque ele vem por sua noiva, a qual está a ponto de ser raptado. Ele vem por ela. Como um ladrão na noite, para raptá-la, para levá-la. O mundo nem perceberá. E quando perceber, vão estar tão preparados, a divindade estará neles completamente. E não vai ser o suficiente eliminar a um. Já livramos desse. E quando perceber, e todos esses agora, aí vão se entender com esse poderoso exército que está sendo preparado nesse tempo final. Vocês e eu também somos, falando assim humanamente, em termos, como fala aí desses querubins de madeira e forrados com ouro, que representa a divindade, vocês são madeiras andantes, forradas ou cobertas com a divindade, onde Deus está no meio deles, falando, ou seja, seres humanos andantes, forrados, revestidos com a divindade. E no meio deles, Deus falando. Porque ele disse que desde aí me declararei a eles, aos filhos de Israel, tudo que Deus estaria falando ao povo hebreu seria do meio desses dois querubins. Agora é no meio da igreja noiva que ele está falando a seu povo. Mas vejam, então se é no meio do povo, então tem que ser no meio desses seres humanos que estarão forrados, cobertos com divindade. Não pode estar no meio de denominações, como os irmãos que dizem, e coloca aí como denominações, os irmãos de José, que não queria, aí não, tem que ser no meio de um povo, onde a divindade esteja neles.
Isso é algo grande, irmãos. O que Deus está nos dando e o que Deus está fazendo com você como indivíduo é algo tão grande que quando veja as situações humanas, dirão, mas esses, e eu quebrando a cabeça por causa disto, se o que Deus está fazendo em mim é algo maior, é uma obra maior, e tudo isso é parte, e isso demonstra que ainda estamos nesses corpos, as situações que acontecem no dia a dia. Isso mostra que ainda somos humanos, mas nunca esqueçam que a divindade está em você. Nunca esqueça isso. Você nunca está só. Você nunca caminha só. Você sempre está com a divindade em você. E como você se conscientiza disto, todo o problema, todas as situações, todas as dificuldades, você as vencerá. Dê a volta e Deus sempre lhe prospera. E vemos isso em Pedro, se afundando, Senhor, salva, porque estou morrendo. Ele, antes de afundar, reconheceu quem estava ali, o Senhor. Agora vejam, continua dizendo, toda pessoa dará testemunho de que ele é o Filho de Deus, mas nesse momento já será tarde demais. É melhor que você faça agora mesmo. Vejam em um escrito que ele nos deixou aqui. Diz, Jesus Cristo, como José, cumpriu sua primeira vinda no leste. Israel sob o pacto antigo. Jesus Cristo cumprirá, em outra frase, Jesus Cristo cumprirá, como José no Egito, cumprirá sua segunda vinda no oeste, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo sob o novo pacto. Agora continua dizendo, estou na página 28. De Cristo é o mistério de Deus revelado. Poderíamos pegar tantos tipos, mas em particular vemos a Davi. Veremos Davi. Deixou o trono, tinha sido rejeitado por sua própria gente e estava subindo ao Monte das Oliveiras e ia para a sua prisão. Ia para a sua prisão porque tinha rejeitado pelos seus próprios irmãos e sua própria gente. Subiu chorando. Esse era o Espírito de Cristo nele. Tendo sido rejeitado, olhou sobre a cidade de Jerusalém e exclamou, Jerusalém, quantas vezes ele era um rei rejeitado. Ao passar os 800 anos, o filho de Davi se assentou no mesmo lugar, olhando sobre Jerusalém, tendo sido rejeitado, chorou sobre a cidade e disse, agora chegou a sua hora. Todas essas coisas vinham tipificando o Senhor Jesus Cristo. Somente estavam em tipos porque o mistério ainda estava escondido. Aqueles homens não sabiam o que estavam fazendo, somente sabiam que eram guiados pelo Espírito para fazer certas coisas. Aí do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Mas ele estava retendo isso até os últimos dias, o tempo da grande revelação. Mas vinha sendo expressado em Moisés, Davi, José, Elias e nos demais. Poderíamos pegar a cada um e mostrar suas vidas e ver como expressaram a Jesus Cristo perfeitamente. Agora vejam, na 140 do livro de Citas, ele nos fala que falam que eles eram Messias naquele tempo, cada um deles. Página 140, parágrafo 1254, diz assim, mas em cada era Deus teve seu Messias, veio? Rejeitar a mensagem de Noé foi rejeitar a Deus. Aí em cima escreveu um Messias, um ungido em cada era. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras. E embaixo escreveu, rejeitar ungido é morte em cada era. Rejeitar ungido em cada era foi morte. Em cima, na página 140, continua. Rejeitar Noé foi perecer. Rejeitar a Moisés foi perecer. Eles foram os Messias ungidos para aquela era. A palavra que foi prometida para aquela era. E em cima escreveu, eles foram a palavra prometida para a sua era. Encarnado, feito realidade.
Moisés é igual Messias. Messias ungido de Cristo é o mesmo. Continua dizendo, no entanto, nunca revelou seu segredo completamente, esperando revelar nos últimos dias. Estavam esperando até que foi totalmente entendido antes de poder expressar. Do lado direito para baixo escreveu que fosse compreendido. Agora, a Bíblia está escrita em mistério e Jesus deu graças ao Pai por tê-la feito assim. Agora, a vinda do Senhor está escrita em mistério. Não sabemos quando vem nem como vem. E aí ele escreveu, quando e como vem Jesus Cristo. Mas com toda segurança sabemos que vemos. Igualmente, todos os mistérios de Deus estavam nesses últimos dias, quando tudo seria completado. Então, Ele se revelaria para mostrar o que fizeram. Ó irmão, Ele nunca tinha revelado seu mistério completamente. É como isto, por exemplo. Vamos comparar com os 7 selos. Deus usou Martim Lutero para encabeçar aquela era da igreja, usou a John Wesley para tirar aqueles outros, e através de tudo isso, Ele estava revelando neles cada era da igreja. Vimos tudo isso ao estudar a Bíblia, mas agora, nos últimos dias, o motivo disto ser uma coisa tão tremenda, da qual ele falou e mostrou esses 7 trovões, e até pela revista Life, em inglês, saiu a fotografia da nuvem, e a luz no formato de um círculo que não puderam explicar, e ainda não conseguem explicar. Mas ele me disse que fosse lá e esperasse esses mistérios que me seriam revelados. E isso aconteceu vários meses antes que acontecesse, como vimos cumprido. Aconteceu exatamente como ele disse que seria. Isso foi na mensagem quando ele pregou, Senhores, é este o tempo? E observaram isso? Na fotografia da nuvem, aí se vê o anjo do lado direito, quando vem descendo e tomando sua forma, com suas asas estendidas, com sua cabeça virada assim de lado. Ou seja, suas asas estendidas e a sua cabeça virada para um lado. Ali se vê perfeitamente na fotografia. E isto foi falado aqui vários meses antes que acontecesse, e nos disse que reuniríamos ao corpo de crente para lhes revelar e trazê-los a um ponto final. Todas as cordas que foram deixadas soltas. Do lado esquerdo ele escreveu o 7º anjo na nuvem de anjo. Agora vejam aí em cima, nesta página 29, vejam ali, ele escreveu, cada era foi revelada no seu anjo de cada era. WMB, ou seja, William Marion Branham, no oeste, em Tucson, é tipo e figura do quinto Elias na América, esperando que se complete a igreja e Cristo saia do trono de intercessão e lhe dê o título de propriedade. O livro dos 7 selos, Apocalipse 10, do 1 ao 11 e 11, do 1 ao 14. E isso é a vinda do anjo forte, clamando, como quando o leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, e vejam, revelando que o tempo não é mais. E o Apocalipse 11, as 2 oliveiras. Agora, se o quinto Elias está no oeste, na terra da América, esperando que a sua igreja se complete. Para quê? Depois vejam no escrito. Somente esse escrito. Só esse escrito já é uma mensagem. E aí está tudo isso resumido aí. Esperando que a igreja se complete, Cristo saia do trono de intercessão
Ele deu título de propriedade, ou seja, que esse instrumento, esse véu de carne que estaria no meio da igreja, nesse entrelace dispensacional. Agora, continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo, a luz da tarde. Portanto, é no oeste onde manifestará a presença de Deus em toda a sua plenitude para a dedicação do templo espiritual de Cristo, para Deus em toda a sua plenitude manifestar e ter o templo espiritual para o reino milenial. Na página 46 deste livro de citas, nos diz assim, no parágrafo 390. Ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Em outras palavras, eu serei supremo no primeiro e serei supremo no derradeiro. A luz sai no leste e se põe no oeste. Tem sido um tempo rubro e escuro. Rubro e escuro. Mas no entardecer haverá luz. Ele revelou sua suprema divindade à primeira igreja, Éfeso. Isso está bem? Bem, agora observa. Cada uma dessas igrejas vindo por aqui, ele se revelou a si mesmo na divindade somente em sua forma glorificada. Mas nessa última, ele vem a ser seta, ou seja, o Z, o ômega, novamente é o princípio original, vê? O primeiro e o último. E lá da esquerda escreveu do A ao Z. Em cima escreveu a luz no Oriente. E colocou umas linhas seta para a direita. Para isso o telefone funciona também, veja. A gente tira proveito para ver essa parte aqui. Por essa parte aqui, aí. Esse escrito não sei se tínhamos lido, mas um pouquinho mais. Para que veja o que está escrito ali. Tem umas páginas por aí escritas também, no livro de citas. Escreveu também a luz no Oriente e colocou uma seta aí. O Alfa. No Oriente, primeira vinda. Ah, está aí. E a luz no Oeste, Ômega. No Ocidente, segunda vinda. É o Alfa e é o Ômega, ou seja, onde está cumprida a segunda vinda é no Oeste, na Terra da América. Agora, nessas palavras que ele deu ali, na grande carpa foi 25 de outubro de 2016. Palavras no lugar santíssimo. Na grande capa catedral, nos disse ali, é muito importante entender que todo templo dedicado a Deus no cristianismo é para que Deus esteja no meio do povo em Espírito Santo, abençoando o povo. E que a região do púlpito é a que representa o lugar santíssimo do tabernáculo que o rei Salomão construiu e do templo ou tabernáculo que o profeta Moisés construiu. E é tipo e figura do lugar santíssimo do templo celestial. Portanto, é tipo e figura da era da pedra angular. Porque a igreja está representada em uma construção, em um monte, que tem várias etapas, várias eras. E agora estamos na parte alta da igreja, que corresponde à era da pedra angular, ao lugar santíssimo da igreja,
para ser adotada, para receber a dupla porção, para receber a presença de Deus, como o tabernáculo que Moisés construiu recebeu, e o templo que o rei Salomão construiu, que a presença de Deus veio na nuvem, e entrou no tabernáculo e no templo, e pousou sobre a arca do pacto no meio dos 2 querubins de ouro, e ali estava a presença de Deus no lugar santíssimo, sobre o propiciatório, que é a tampa da arca do pacto, onde estavam as pedras com a lei, e o maná foi colocado ali, e a vara de Arão que reverdeceu. Agora recordem o que ele nos falou no livro Os Selos. Neste livro fininho aqui que ele tinha, tem uma porção. Aqui quando ele relata, página 481, ele disse, nisto a voz me disse, não podem ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Deixa-os. E desenhou a 7ª era e uma seta para a 7ª era. Então me ergueu e me colocou em um lugar bem elevado, onde tinha uma reunião, e parecia uma capa, uma espécie de catedral. E desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular, do lado direito. E eu olhei, e assim de um lado parecia que tinha uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Ou seja, na capa. E aí ele escreveu, a luz estava lhe falando a alguém, a um profeta. Portanto, ele foi a esse lugar e ali ele esteve vendo esse ministério com o qual Deus estava realizando tudo isso. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a capa e disse, te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não dirás nada a ninguém. Agora vejam. Aqui embaixo ele escreveu, a capa é igual, tipo da era da pedra angular e sua gente nela. E é nesta era que terá uma capa catedral sob um ministério. Pois se está a capa, então tem que ver qual ministério é que Deus está usando ali, no meio do povo. Está a gente, o povo. Está a capa, está o povo. Então tem que ter os ministérios. Agora vejam na mensagem Revelação capítulo 4, parte 3, que está no livro das Eras, sem editar. Aqui na página 62, no livro das Eras, sem editar, página 627, diz assim, o parágrafo que corresponde ao 301 diz, Moisés foi elevado em cima aos céus. Moisés foi tomado da terra acima ao céu e viu o altar de Deus. Do lado esquerdo escreveu, Moisés subiu ao céu e viu. Isso foi o último que eu estava lendo. Agora vejam. Vamos continuar. E viu o altar de Deus. Isso é certo? Estou tentando provar meu ponto aqui. Vocês sabem o que estou tentando fazer, verdade? Correto. Ele subiu à presença de Deus e quando ele desceu da presença de Deus, ele disse, Deus disse a Moisés, faça tudo na terra conforme o modelo que você viu no céu. Isso é certo? Bem. Agora, então, quando fez a arca do pacto, ele colocou 2 querubins para guardar a arca. Viram o que é? Era o templo, era o altar
eram os guardas do trono, os 2 querubins. Ele disse: moldeia-os de ouro e coloca suas asas tocando assim. Porque isso é exatamente o que ele viu no céu. Isso é exatamente o que João viu no céu. Esses 4 querubins dos 4 lados da arca, no trono no céu. Eles eram guardiões da arca, querubins guardiões no propiciatório. E escreveu para cima os 2 querubins e desenhou uma pedra angular e as eras. Se querem ler essa escritura, não temos tempo de ir a isso. Anotem Êxodo 25, do 10 ao 22. Agora, eles guardavam o propiciatório quando Deus está na sua glória Shekinah. Onde estava a glória Shekinah? No propiciatório. Isso é certo. Eles guardam essa glória Shekinah. Aí escreveu Shekinah do lado esquerdo. Amigos, escutem. Então isso vai mostrar que cada zombador não pode vir ali e pegar disto. Vejam, não pode vir. Cada pessoa que venha zombar não pode vir pegar disto, pegar e comer deste maná escondido. E pegar do que tem ali. Por isso os zombadores e todos que blasfemam e falam contra não terão parte no reino de Deus. Consequentemente, o que os espera é o juízo divino. Você tem que estar preparado antes que possa entrar à presença deles. Como os filhos de Arão entraram sem estar preparados, entraram com fogo estranho. E o que lhes aconteceu? Morreram. Onde isso está baseado? Nessa escritura. Os que nesse tempo entrarem com fogo estranho. Isso já está na Bíblia. Nesse caso, o que aconteceu? E vejam, aconteceu outro caso também. Foi onde? No Novo Testamento. No tempo de Pedro. Ananias e Safira entraram naquele quartinho ali, que o Espírito Santo estava em Pedro, entraram com fogo estranho, com mentiras. Agora que Deus ajude todos nós a sermos honestos e sinceros com Deus, porque dele não podemos esconder nada. Não, vou fazer isso aqui escondido, Deus não vai me ver. Estamos na presença de Deus nesse tempo, na era da pedra angular. É o tempo em que você tem que ser sincero com Deus, honesto com Deus. Senhor, me ajude a continuar me preparando. Eu não entendo algumas coisas, Senhor. Necessito mais luz disto e daquilo. Te abro meu coração em sinceridade. E, Senhor, te digo, me ajude a entender, a compreender. Cuida dos meus lábios, meus pensamentos, para não falar contra. Se não entendo algo, vou fazer como o teu profeta disse. Fico calado. E melhor, oro a ti, Senhor, para que tu me mostres o que eu necessito para dar um passo mais, um degrau mais, para me parecer mais a ti, me aproximar mais de ti. E essa é a melhor posição e uma posição sábia que um escolhido deve ter, uma pessoa deve ter. E não estar aí dentro e ser um hipócrita, mas bem ser sincero com Deus e dizer: Senhor, me ajude a continuar, a seguir adiante, me ajude a entender, ajuda o meu entendimento. Agora segue dizendo: tudo o que estava lá, depois também estava no templo que o rei Salomão fez. E, em acréscimo, 2 querubins de madeira de oliveira revestido com ouro, querubins gigantes, estavam ali, que são tipo e figura dos ministérios das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Vejam onde estavam, no lugar santíssimo, que é o lugar do trono de Deus, da presença de Deus, porque são os ministérios que estão diante da presença de Deus. E vemos que tudo isso foi simbolizado lá no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu.
na mensagem fazendo serviço a Deus ou tratando de fazer um serviço a Deus fora de sua vontade. Esse aqui é de 18 de julho de 1965. Vejam, na página 38 nos diz assim: disse, vejam, quando eles trouxeram e edificaram o templo e puseram a arca dentro, Deus desceu ali em uma coluna de fogo. Amém. Enquanto Davi saltava e gritava, quando todos os cantores e sacerdotes estavam alvoroçados, se encontravam fora da vontade de Deus. Mas quando Deus identificou a arca em seu lugar e as posses, antes deles colocarem a arca ali, a coluna de fogo estava se dirigindo ao lugar. Desenhou uma pedra angular e as asas, e escreveu o pilar de fogo. Exatamente sobre as asas dos querubins e exatamente atrás do lugar santíssimo. O lugar de repouso da coluna de fogo. E ali ele escreveu: a arca do pacto é igual à palavra da pedra angular. O lugar santíssimo é igual à era da pedra angular. Os dois querubins é igual Moisés e Elias. Vou ler novamente. A arca do pacto é igual à palavra da pedra angular. O lugar santíssimo é igual à era da pedra angular. Os dois querubins é igual Moisés e Elias. E continua dizendo, e a glória de Deus estava ali, de tal modo que os sacerdotes não podiam nem sequer ver, olhar para ministrar. Essa é uma escritura que eu li agora, 2 de Crônicas, para que anotem aí. Não podia nem sequer ver para ministrar. 2 de Crônicas 5:14, para que anotem aí. Amém. Há de fechar os olhos de todo teólogo quando ele vier por sua noiva. Porque da forma que Deus estaria realizando isso, necessitaria a revelação do alto. Não pelo intelecto humano, para poder identificar essa profecia sendo cumprida. Ela há de ser levada à meia-noite, como aconteceu com eles. Eles nem sequer haverão ir. Do lado direito escreveu um pilar de fogo e a pedra angular e as eras. E continua dizendo: e para esse tempo final, é na era do trono de Deus, a era do lugar santíssimo, a era da pedra angular, onde essas coisas se cumprirão literalmente conforme as promessas divinas. Ou seja, tudo que no lugar santíssimo está, literalmente tem que se cumprir na terra. Se lá estão os dois querubins de madeira de oliveira revestidos com ouro no templo de Salomão, que no céu são Gabriel e Miguel, então na terra, para isso cumprir literalmente, pois esses ministérios têm que estar em um homem. Agora vejam na mensagem Advertência depois do juízo, na página 10. Aí nos diz, é difícil, você tem que depender do Espírito Santo, porque a Bíblia está escrita em parábolas, e você não pode sentar e lê-la como um jornal, ou seja, como um papagaio. É oculta, sim, Senhor. Como você justificaria a Deus? Quando ele disse a Moisés lá em cima, disse: agora, não faça nenhuma imagem de escultura ou esculpida em seu mandamento. Não faça nenhuma imagem do céu, nenhum anjo, nem nada. Não faça imagem gravada ou esculpida. E no mesmo dia mandou moldar 2 anjos de ouro. Que coisa! Vê que a gente não pode começar a raciocinar. Não faça ídolos, depois veio, ou imagem, depois veio no mesmo dia e disse: agora irás fazer 2 querubins de ouro maciço. Mas espera aí.
não pode raciocinar a Deus, com Deus. A Deus sabe o que tem que lhe fazer, é lhe crer em sua palavra. E em tudo que ele falou, crer com todo o coração. Mas adiante Deus vai lhe abrir o entendimento e irá compreender. Talvez está vendo por um ângulo, mas faça como se fosse uma câmera dessas que estão penduradas aí, dá volta e você começa a dar volta a essas promessas. Olha por ali, olha para cá, não tinha visto isso. Mas é porque você estava aí pedrificado de frente e ficava empenhado dizendo, isso não, eu quero ver somente isso. E muito justificando a sua incredulidade. Mas se mova. Abracem essa promessa e dê volta nessa profecia. Olha a beleza dessa profecia, dessa palavra, por todos os lados. Não olhe somente por aí. É como quando você olha um irmão. Não olhe somente os erros, porque para isso são bons, para apontá-los. Olha, que seja bonito ou seja feio. Olha o que fez. Não olhe o lado negativo, olhe por ele para que Deus o ajude. Mas quando você olha pelo outro lado e diz, aqui está um escolhido, olha, por pouco lhe meto a perna, por pouco falo algo contra ele. E continua dando volta. Veja, olha, esse homem está recebendo ensinamento sobre capa, ou essa mulher. É uma divindade andante. E você tem que tomar cuidado da forma de olhar a ele. Veja, e assim é com as profecias. E no mesmo dia mandou moldar 2 anjos de ouro e colocá-los exatamente na cadeira de misericórdia, onde está a misericórdia, e escreveu os 2 querubins. Vê? Você tem que conhecer a Deus e a sua natureza antes de poder entender sua palavra. Ele tem a chave para essa palavra. Ele mesmo, e Ele é o único que pode manejá-la e abri-la. Portanto, Ele é quem tem que revelá-la. Em cima ele escreveu a chave, a Bíblia em parábolas. Veja, eu vivi isso ontem no Panamá. Porque aí ele disse, ele pode manejá-la e abrir. Eu não sei se Julián estava do lado quando fomos entrar a um lugar. E a pessoa estava com um molho de chave, tentando abrir a porta, veja. Lembra? E não abria. E procurava a forma e não abria. E veio outro, pegou a mesma chave e fez. E abriu. Esse sabia a forma de abrir. Esse sabia como abrir. E assim no espiritual vê, tem um que tem a chave e abriu a dispensação do reino e fechou a dispensação da graça, abriu a dispensação do reino, porque é o único que pode fechar e ninguém abrir, e abrir e ninguém fechar. Ele é o que tem a chave. E assim é com a revelação. A quem Ele quer, Ele revela. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Procurem essa Escritura para lê-la. E ninguém conhece o Filho senão aquele a quem Ele quer revelar. Vamos ler da forma que está. Em qual Escritura está? Onde nos diz que Ele é o que revela. Mateus 11, vamos ver. Mateus 11, 27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
aquele a quem o Filho o quiser revelar. Não é do que quer, nem do que corre, mas de Deus que tem misericórdia de você. Por isso sempre lhes tenho dito que sempre devemos dar graças a Deus, que nesse tempo você pode ver o cumprimento das profecias sendo manifestadas, e que você foi um dos que viu o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e está vendo e recebendo esse ensinamento sobre capa. E quando vê pessoas que não poderão ver ir mais bem, começam a combater, a gente fala: Senhor, obrigado, obrigado, que eu não estou no sapato deles. Obrigado porque me livraste disto, me elegeste, me escolheste, desde antes da fundação do mundo, para ser um filho teu, predestinado, para poder te rever na divindade, a divindade completa, revelada no meio da sua igreja, no lugar santíssimo do templo espiritual, no meio dos latino-americanos e caribenhos, no oeste. Agora aqui ele continua dizendo: estou nas palavras no lugar santíssimo. O reverendo William Branham disse que haverá uma grande capa catedral, onde a presença de Deus vai entrar, a coluna de fogo, e vai ter uma grande manifestação do poder de Deus no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, em um quarto pequeno de madeira que haverá em uma grande capa catedral. Agora vejam na página 54 do livro de Citas, parágrafo 464, aí nos fala desta grande vitória no amor divino. Vejam, diz: porque tu escolheste o caminho estreito, havia mais difícil. Tu andaste na tua própria escolha, o livre-arbítrio. Agora vejam esse homem, agora toma cuidado, como está escrito. Vocês veem que está escrito em umas palavras estrangeiras. Você tomou a decisão correta e precisa, e ela é a minha via. Bendito Deus, ela é minha via. Ele disse: por causa dessa decisão tão importante, uma enorme porção do céu te espera. Ele nunca tinha escutado a respeito da visão. Vocês recordam a visão? Uma porção enorme do céu te espera. Que decisão tão gloriosa tu tomaste. Vê? Isso em si mesmo. Agora aqui está. Daqui por diante eu não entendo. Isto em si mesmo é isso. Parece grande. Parentes em volta, que se dará e virá acontecer a tremenda vitória no amor divino. Eu não sei o que quer dizer isso, mas virá acontecer. Isto virá acontecer. Talvez na pequena capa, ele escreveu 12:20. Um dia desses, colocado lá atrás, ele fará notório, e do lado direito desenhou uma pedra angular e escreveu amor, e embaixo escreveu a capa pequena, a tremenda vitória do amor divino. E em cima escreveu: a via de Deus, capa pequena, é igual amor divino. Vejam, aqui tem um lugar, vamos ver onde está. O lugar onde ele disse: onde ele nos mostra que é a grande vitória no amor divino. Debe estar por aquí, porque eso es lo que vendría a suceder. Porque o que viria a acontecer. Ficou uma das mensagens lá dentro. Bem, depois eu encontrarei. É um escrito que ele disse que na capa seria a grande vitória no amor divino, para que vocês tenham aí. Mais ou menos diz assim o escrito. Agora vejam nesta mensagem também, porque Clamas fala,
todas essas mensagens, vejam, em uma ocasião, eu creio que ele tinha dito, consiga as que são pregadas de 63 por diante, até 65, vejam, as que foram pregadas depois da abertura dos selos, porque aí Deus já tinha dado mais luz do que ele tinha falado. Com os selos, se tivesse falado algo que não fosse correto, daí por diante ele corrigiu, e daí por diante trouxe essa mensagem que praticamente o conteúdo da parte importante é a parte importante do ministério do reverendo William Branham. Agora, as outras mensagens também, porque nelas também Deus nos trouxe muitas revelações, e depois, à luz dos selos, então a gente entende o que ele estava falando. Agora vejam nesta mensagem, porque Clamas fala na página 38, desta mensagem aqui nos diz, e Josué parou, e Josué puxou aquela espada e disse, sigam-me. E ele chegou lá e aqui está pelejando. E o que foi? Ele derrotou o inimigo e em cima escreveu a besta. Eles eram um punhadinho aqui e um punhadinho lá. Quando chega a noite, todos eles tinham se reunido e a guarnição junta e viria com uma grande força contra ele, e o sol estava se pondo. Do lado direito ele escreveu o sol no oeste. Ele necessitava mais luz. O sol estava se pondo. Ele não caiu de joelho e disse, Senhor, o que farei? Que farei? Ele falou. Ele teve uma necessidade e disse, sol, detenha-te. Aí escreveu, foi parado. O sol foi parado no oeste. E não clamou nada, ele ordenou, sol, detenha-te. No livro de Citas tem um lugar onde fala que você ordenará, dará ordem. Procure essa partezinha para tê-la aí também. Você ordenará. Eu tenho necessidade disso. Sou o servo do Senhor unido para esse trabalho. E tenho uma necessidade. Detenha-te e não pare de brilhar. E tu, detenha-te e pare de brilhar. E tu, Lua, fica pendurado onde está. Até que ele venceu a batalha. E venceu completa a batalha. Nesse paragrafinho onde começamos, ele escreveu Josué, o Espírito Santo, e uma pedra angular e as eras. E aí, raios de luz na pedra angular. Aqui do lado esquerdo para cima escreveu Josué para o sol, para a grande batalha, para obter a grande vitória no amor divino. É igual? Continua dizendo, e o sol lhe obedeceu, nenhum clamor. Ele falou ao sol, nenhum clamor. Ele falou ao sol. Ele disse, fica quieto, sol, fica-te aí, e tu, Lua, fique aí onde estás. Ele não clamou, Senhor, o que poderei fazer agora? Me dê um pouco mais de luz solar. Ele tinha necessidade de luz solar, portanto, ele deu ordem e o sol lhe obedeceu. Ele deu ordem, ele ordenou o sol que parasse. Vamos ver a cita 38. Página 38, parágrafo 315. Página 38, parágrafo 315. Toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, esperando um lugar em que a enfermidade será. Levanta-te, olha. Onde a enfermidade será, levanta-te, ou seja, onde virão, uma pessoa enferma virá. E onde a vimos levantada? Onde a veremos levantada? Na capa. Estava deitada em uma maca, em alguma maca. Normalmente, da maca, vão para o hospital, ou está no hospital em uma maca para ser operada, ou ser tratada do que tenha. Mas foi aí, entrou deitada, e saiu,
de pé, empurrando a maca para fora. Onde a enfermidade será, levanta-te, levanta-te e resplandece, porque veio a tua luz, e a glória do Senhor veio sobre ti, ó igreja noiva desse tempo. E será deste modo, levanta-te e será deste modo. Os cegos receberão sua vista, surdos e mudos. Nós oramos por eles agora, mas então você mandará. Glória a Deus. Não diz, esses sinais seguirão os que creem? Orarão pelos enfermos. Ele disse, expulsarão demônios. Eu farei, eles farão. Ou seja, os filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, eles farão. Se disseres a este monte, não se eu digo, se tu disseres a esta montanha, tu que estás me vendo, tu que estás me escutando, se tu disseres, crendo no que falas, isso será assim. Mova-te e não duvides. Senhor, tira nossas dúvidas, tira toda dúvida de mim, Senhor, e não duvidar em vosso coração. O que necessitamos é a adoção. Aí escreveu, e a transformação. E em cima escreveu, você não orará, você ordenará, dará ordens. No topo do monte, a manifestação dos filhos de Deus, escreveu também, você mandará, não orará. E ao longo embaixo escreveu, a adoção é igual, é o que necessitamos. Ele mandará. Aí escreveu Marcos 11, do 22 ao 24, que é a escritura, que ele cita aí, o irmão Branham. Agora aqui continua dizendo, portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo para esse tempo final terá uma grande capa catedral, e aí terá um quartinho de madeira, e a presença de Deus virá aí para se manifestar. O anjo do pacto, a coluna de fogo, também vai estar o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, e também virá um reverendo William Branham. Agora vejam na mensagem, o mensageiro do entardecer, aqui na página 12, nos diz assim, agora o mesmo sol, escreveu sol, que brilha, que se levanta no Oriente, é o mesmo sol que se põe no Ocidente. Por um momento, vamos dar o fundamento desta mensagem, a essa mensagem. Agora sabemos que o sol é o sistema solar, mas o Filho, som de Deus, veio no brilho de Deus, e a luz de Deus no leste-oriente, e tivemos 2000 anos considerados pelo Senhor. Ele disse, será um tempo que não será nem dia nem noite, um dia nublado, mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Aí escreveu, o sol do leste é o mesmo do oeste. Cristo no oeste e na América, em Espírito Santo. Se você observar, vai perceber que o Espírito Santo caiu nas pessoas do Oriente primeiro. Tivemos um tempo de somente ingressar em igreja, restaurar coisinhas que tinham sido esquecidas através das eras e outras pequenas lutas que tivemos. Mas agora é o tempo do entardecer. No hemisfério ocidental haverá luz. E aí escreveu, haverá luz no oeste. É América. Então agora no tempo, a civilização veio como uma grande corrente do Oriente, arrastando o tempo todo os pecados encontrados no caminho até depositá-los na costa oeste, e chocou a costa oeste como uma barreira do tempo e caiu. E o lugar mais corrupto que eu conheço está localizado na costa oeste. Ou seja,
Todo o grande de Deus que está sendo manifestado nesse tempo é no oeste. A glória, a Shekinah, a coluna de fogo. Mas também o inimigo no extremo oeste traz o pior também. O mais corrupto que eu conheço está localizado na costa do oeste. Qualquer coisa que você imaginar, eles têm. Pecados, corrupção, divórcio e casando-se. Hollywood. A mera abertura do inferno. Isso é correto. E aí ele escreveu Hollywood, a mera abertura do inferno. Por isso, tudo isso vai ser afundado. Los Angeles, Califórnia, vai ser afundado completamente. E esse terremoto é o que vem sendo anunciado, do qual foi falado pelo reverendo William Branham e também pelo Dr. William Soto, que esse certamente é o terremoto da ressurreição, onde toda essa faixa, por completo, tudo isso vai ser afetado, todo esse lado oeste. Vejam, aí para baixo, afeta o Peru e talvez parte da Colômbia. Toda essa parte aí, América Central, lugares que vai ser afetados também no México e daí para baixo. Toda essa faixa do Chile, todo esse lado completo irá para debaixo de água, debaixo da água. Agora vejam, continua dizendo, ou seja, que vai ter algo grande, porque o anjo e o reverendo William Branham desceram a esse quartinho pequeno e entraram aí. E o reverendo William Branham viu coisas das quais não pôde falar abertamente. Até o nome que estava procurando viu aí. Agora, se viu e pôde entrar em um lugar e entra no lugar, a não ser que a pessoa tenha um crachá, mas se não tiver, não vai ver nada e nem vai ver o nome. Mas se você entra e vê como nos escritórios que em cima da escrivania você vê o nome escrito, você vai olhar e vai ver o nome. Isso foi o que ele fez ali. Isso foi o que aconteceu. Ele entrou e viu um nome. Disse, lembra o nome que você procurava? E não tem nome maior e mais glorioso que o nome novo do Senhor. Portanto, algo grande está preparado no programa divino desde antes da fundação do mundo, para ser manifestado no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, em uma grande capa catedral. Veja nesta mensagem um guia, ou o guia, na página 18, nos diz os magos, eles não sabiam nada a respeito de Deus. Eles eram praticantes de magia, eram magos, estavam no Oriente, vocês sabem. A Bíblia diz, vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles eram do Oeste e olharam para o Leste e viram a sua estrela. Olharam para o Oeste. Eles estavam no Leste, estávamos no Leste e vimos sua estrela no Oeste. Vimos a sua estrela no Oriente. Ele escreveu estrela. Eles estavam no Leste. Quando estávamos no Oriente, vimos a sua estrela e viemos te adorar. Eu posso imaginar esses homens, vendo esses homens se preparando para ir, e eu posso imaginar uma das esposas deles que disse, olha, você já carregou tudo, mas onde está a sua bússola? Você vai para lá? Para aquele lugar? Ele disse, eu não vou usar uma bússola desta vez. Bem, como vai atravessar para o outro lado da montanha? Recordam que eles tinham que cruzar o rio Tigres e descer pelas fendas e por aí fazer uma viagem de 2 anos sobre camelos. Ou seja, iam em camelos, isso ia demorar 2 anos. Como vão fazer? Falaram. Nem sequer vão levar uma bússola. E eles falaram, ela disse a eles, ele disse, não. Então, como irás? Eu vou na forma provida por Deus. Aquela estrela que está lá longe
vai me guiar a esse rei. Nós deixamos toda bússola, toda coisa terrena e olhamos somente essa estrela resplandecente da manhã. Olhamos somente o Senhor em sua vinda, o qual está nos guiando para a terra prometida do novo corpo. Deixamos toda coisa humana de lado. Vamos deixar soltar todo o peso. Ele escreveu oeste e uma pedra angular e a zero. Embaixo escreveu leste. E disse, vimos sua estrela no oriente e seguimos todo o caminho até aqui, até o oeste, para te adorar. Onde ele está? Agora, o importante é seguir a forma preparada por Deus. Não na forma que as pessoas queiram que o povo seja guiado. Tem somente uma forma preparada por Deus. E essa é sua palavra, o Espírito Santo, no seu mensageiro em cada era e em cada dispensação. Eles seguiram a forma preparada por Deus. Eles se confundiram com um montão de crédulos por um momento. Entraram em Jerusalém, começaram a andar de cima para baixo, pelas ruas. Por fim, aquelas pessoas finamente vestidas, aquelas pessoas vestidas finamente, falando, onde está o rei? Onde ele está? Onde ele está? Que nasceu o rei dos judeus? Pois essa era a cabeça, essa era Jerusalém. Sem dúvida, a grande igreja deveria saber algo a respeito. Onde ele está? Onde ele está? Que nasceu o rei dos judeus. Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Onde está ele? Pois eles foram ao pastor fulano de tal e ao sumo sacerdote fulano de tal. Nenhum deles sabia nada a respeito. Pois tem um que nasceu, rei dos judeus. Onde ele está? Eles não sabiam, mas tinha um montão de pastores lá fora, na colina, simplesmente se alegrando, sim, Senhor, porque eles tinham vindo na forma preparada por Deus. E em cima escreveu, estrela é igual, Lutero, Wesley, Reverendo William Branham. Embaixo, estrela é igual, mensageiro é igual, Elias, Moisés, Jesus. Mais embaixo escreveu, estrela é igual, mensageiro, pastor, anjo. Aí está tudo. Aí nele está tudo resumido. Agora continua dizendo. Portanto, é um privilégio para todos nós estar trabalhando no projeto da Grande Capa Catedral em Porto Rico para dedicar a Deus, para que Deus venha em Espírito Santo e more e se manifeste em toda a plenitude. Portanto, uma grande bênção que correspondeu a vocês e a mim, destinada antes da fundação do mundo. Ele nos viu antes da fundação do mundo, viu todos nós aqui. E tudo que estamos fazendo, Ele viu e desenhou, porque Ele é o desenhador da sua igreja. E todo o seu programa no meio da sua igreja. Ele é o arquiteto, construtor. Ele é o Eu Sou. Ele é o que criou o céu e a terra. Ele é o princípio, o alfa. E no ômega está criando uma terra nova em nós. No físico também, Ele é o que tem a chave para abrir esse glorioso reino milenial, essa terra prometida como território. Vimos o mistério dos dois ungidos que estão diante de Deus. E esse tema foi pregado 20 de agosto de 2005 em Monterrey, México. Vamos nos colocar de pé. E assim vamos deixar com esse tema o mistério dos dois ungidos. O mistério dos dois ungidos que estão diante de Deus. O nosso precioso irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.